tudo bem com vocês? Bom, eu tô muito contente que o meu último vídeo é o do look Spectrum. Ele foi aprovado, então eu tô entre os top 30 do concurso NYX Face Awards Brasil. E, desde já, se você gostou desse look, eu peço que você vote em mim para que eu possa passar para as próximas etapas, tá bom? E eu vou colocar o link na minha descrição assim que a votação abrir. Esse vídeo tutorial, ele tem um tema do concurso que é o sereísmo, e eu resolvi trazer para vocês essa sereia do submundo, né, lá das profundezas do oceano, bem monstrinha, mas ao mesmo tempo lúdica, colorida, psicodélica. São elementos que eu adoro no meu trabalho e eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante fazendo, então se você quiser saber como eu fiz o processo dessa maquiagem, continue acompanhando no canal. Bom, eu comecei fazendo esses apliques de papel que eu vou usar na minha maquiagem e eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz isso, ok? Os materiais que eu utilizei foi tesoura, né, lápis, pincéis e tintas de cores diferentes. Eu usei a tinta acrílica, que é uma tinta de secagem rápida, o papel duplex e pedrarias. Eu também utilizei um secador para poder facilitar na secagem da tinta. Aí a peça, como vocês já viram, o detalhe dela, e eu vou fazer a outra para vocês agora. Eu comecei fazendo o desenho no formato que eu queria com lápis e com a tesoura eu recortei, né, com bastante calma, cuidado. Eu vou usar aí um papel para pintar, para não melar minha placa, né, de corte. Eu comecei pintando com azul, toda a placa de azul, um azul escuro, azul marinho. E para facilitar a secagem, eu tô usando um secador de cabelo mesmo, da tinta. A segunda parte é uma pintura de camadas, né, gente? Então, assim, eu usei uma tinta magenta e comecei já a dar os pontos de luz. Secador de novo. Isso aí é uma barbatana, uma espécie de barbatana. Bom, agora eu começo com a tinta branca e um pincel menor para já dar uns detalhes do desenho que eu quero, né? Essa aí já vai ser a transição pro meu rosto. Então, assim, meu rosto ele é iluminado, então eu começo a fazer isso. Com o pincel melado, o pincel anterior, eu vou dar já um pouco de profundidade na pintura, né? É bem legal se você usar o pincel melado para poder já começar a dar textura no seu acabamento, porque a tinta acrílica, quando ela seca e fica por cima, ela trabalha com transparência. Então eu comecei a dar umas texturas, né? E agora eu tô fazendo a borda, porque eu também quero deixar uma coisa gráfica, né? Uma ilustração bem gráfica, assim. A maquiagem é meio que uma ilustração, uma coisa meio psicodélica. Agora eu tô fazendo os pontinhos que vão entrar pedrarias, né? Então, assim, pra dar um destaque maior e uma profundidade, eu tô fazendo esses pontos. Agora, com o pincel levemente sujo de tinta branca, tem que tomar bastante cuidado, tá, gente? Não pode ser muito, senão fica muito marcado. E agora eu quero só dar um efeito de luz, então eu venho com o branco e depois com o pincel melado para poder fazer esse esfumado aí por cima do desenho. Cada processo da pintura que eu faço a secagem, por cima é um outro desenho, ele não mistura mais com a tinta anterior. Por isso que a tinta acrílica, nesse caso, eu acho que é uma técnica bem legal de trabalhar. Agora eu vou começar a colocar alguns detalhezinhos com pincel mais fino, o branco, né? Já para dar uma textura no desenho, para não ficar também um negócio muito esfumado, né? E aí com a tinta de novo mais escura, eu vou começar a dar mais profundidade para poder essa peça sair e não ficar esse papel plano, né? E aí eu vou começar a aplicar as pedrinhas. Esse é um adesivo que você encontra em armarinhos, né? Essas pérolas. E aí eu aplico nos pontinhos que eu marquei mais escuros, tá vendo? Essa daí é uma tinta glitter, acrílica glitter, que eu também tô dando acabamento pra dar uns pontos de luz, né? E ficar um efeito molhado, refletido. Prontinho, eu já tenho os apliques que eu quero, eu fiz outros também, mas é o mesmo processo, tá? E agora a gente vai partir pra maquiagem. Eu vou prender o cabelo com elástico e essa daí é a touca de látex que serve pra fazer essa careca. Eu vou fazer uma marcação com um lápis qualquer e vou recortar, né? É importante que fique bem rente, tá, gente? Pra poder você colar e não ficar com esse efeito dobrado, né? Essa aqui é uma careca lisa e tal. E aí eu apliquei a cola já. Fiz um furo aí na região do meu ouvido para poder escutar, né? Porque fica um eco horrível. Agora com uma esponjinha eu vou aplicar um látex líquido
para poder dar um acabamento. Esse efeito, aí eu passo um pouquinho de pó para poder selar esse látex e ajudar na secagem, também na aplicação de maquiagem. Agora eu vou cobrir a sobrancelha e já apliquei também uma lente de contato. Agora eu tô aplicando um primer de maquiagem e vou começar a pigmentar a minha pele, né? Já tá pronta, aí eu vou com a tinta branca, pode ser um claw make, uma tinta, né, de pintura de maquiagem, e vou começar a cobrir minha cara toda de tinta, né, já marcando os pontos de luz. E aí eu já tô fazendo acabamento com o Beauty Blender pra ficar com a textura, né, uniforme. E eu já começo num tom de azul a fazer meus contornos, né, do rosto, as marcações que eu quero, já as minhas expressões do meu rosto. Já faço um desenho aí de guelras, vocês podem ver, e volto a pigmentar com mais luzes o meu rosto, né, com um clown branco. Agora, gente, é uma técnica bem legal, ela já é bem conhecida aí no YouTube, tem vários tutoriais. Eu vou fazer também um efeito de escama com meia calça. E vou usar a minha paleta da NYX. E aí eu começo com um pigmento, uma sombra azul, a fazer as marcações. Depois uma sombra roxa da mesma paleta, a escurecer mais e aplicar mais detalhes. Agora não dá pra ver muita coisa, mas aí agora eu já tô tirando, tá vendo? E aí, como vocês podem ver, ficou com essa textura maravilhosa de escama. Agora com a tinta cremosa, magenta, eu tô aplicando os detalhes que eu quero fazer, né? Esse esquema de cor. Detalhes em cima também com esponjinha. E tô começando a cortar mais também, aplicar detalhes com a mesma tinta. Você pode usar uma sombra também ou uma tinta, mas eu acho que a tinta cremosa é melhor nessa etapa. E aí eu volto pro branco, eu tô criando uma textura bem interessante, né? E ficou bem parecida também com a textura do papel, né? Que são... A tinta vai secando e aí você vai aplicando por cima essa textura, esse efeito de pintura. Ficou bem interessante. Agora eu começo com o meu delineado com Aquacolor preto. Não tem muito segredo, né? Todos os meus tutoriais eu faço esse tipo de olho. E nesse caso aí eu errei, vocês podem ver que borrou ali. Não era o efeito que eu queria, mas aí eu vou consertar com um clown branco, um corretivo, você conserta. Tá vendo? O olho pronto. E agora eu vou começar a boca. A boca eu fiz com sombras e com um pigmento também cremoso, para poder dar esse efeito. O ideal é que vocês usem um lápis sempre, senão a boca fica muito borrada, né, gente? Então é bom você dar essa definição. Voltei pro olho. Os detalhes de branco no olho. E agora eu tô usando um pigmento branco, gelo. Pode ser um pigmento neon, um pigmento bem claro, para poder trazer o branco do rosto mais pra frente, né? Então aí eu voltei pros detalhes da boca. Eu acabei fazendo essa boca gráfica também, uma boca meio pra baixo, mas uma boca bem de peixe. Eu gostei bastante do resultado. Agora eu vou começar a colar os apliques, né? Já colei essa parte. Eu usei uma cola verniz. E aí é isso, ficou bem interessante. E agora eu parto pra a parte da pintura do corpo. Primeiro eu pinto de azul, depois eu selo com um pigmento magenta. E aí eu começo a fazer esse desenho de escamas, mais ou menos no esquema de linhas brancas, né? Que eu usei no aplique pra ficar bem parecido. E no início eu não gostei muito, eu comecei a esfumar pra ver se eu conseguia uns pontos de luz. E ficou bem interessante, eu usei as mesmas cores, a mesma técnica que eu fiz na pintura, só que com maquiagem, né? Aí no fim eu começo a aplicar uma tinta magenta nas escamas, tá vendo? E aí esse processo aí é bem trabalhoso, demorado, mas o resultado fica incrível, né? Quando você faz a pintura corporal. Agora eu tô pintando os meus braços, eu faço isso por último pra evitar que eu mele tudo, né? Tô dando uns tons de magenta pra poder também diferenciar um pouco do azul que ficou no meu corpo, né? Porque minha maquiagem é toda nesse esquema dessas três cores, branco, azul, magenta. E aí eu tô pintando minha mão também.
Depois disso, gente, é só colar as unhas. E é esse, gente, o processo da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito orgulhoso do resultado que eu consegui, né? Usando o aplique de papel. Se você gostou, vote em mim. Eu já tô muito contente em fazer parte desse top 30 de artistas incríveis. Então, vote em Nina Codorna. E eu quero muito continuar participando desse concurso maravilhoso. E eu tô meio atropelado mesmo esse vídeo, porque ele tem que ter no máximo 15 minutos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me seguir nas outras redes sociais. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu respondo, tá bom, galera? Beijo!